Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, essa questão do Disasi do Sterling, né? Porque muito se comenta sobre o que o Chelsea vai fazer em relação a esses jogadores, né? Questionado hoje na coletiva, né, sobre os dois jogadores, se eles seriam reintegrados ao elenco, e a resposta do Maresca foi enfática, que não, de que eles não terão espaço dentro da equipe, que não serão reintegrados, né? E assim, era meio que óbvio isso, né? Mas acho que até uma mensagem para os jogadores que, no final, né? Um não quis sair para certos destinos, como foi o caso do Disasi. Houve propostas do Bournemouth, houve propostas que até do Wolverhampton, e ele quis forçar uma ida para o Mônaco, só que um problema, o Chelsea já não tinha mais vaga de empréstimos internacionais, já tinha preenchido todas elas e com isso era impossível mover o Disasi por um empréstimo. Talvez se não tivesse essas regras, o Disasi já teria sido negociado, mas elas existem. E aí tem, obviamente, o caso do Sterling, que ninguém quis procurar, né? Assim, você vai lembrar, o Sterling ele tem um salário absurdo, né? A gente coloca um absurdo com muita ênfase, né? De 325 mil libras. 325 mil libras. E com isso, assim, é muito difícil você conseguir uma negociação para ele, né? Porque vai ter que partir do pressuposto que ele está disposto a abrir mão de parte desse salário, o que eu acho muito complicado. E mais do que isso, né? Tipo, você tem que aceitar um prejuízo grande do jogador, né? E hoje, como o mercado dele de time grande sumiu completamente, né? Ele tem que aceitar, e isso é para mim a parte mais difícil, que não é mais um jogador de primeiro escalão. E a verdade é que o Sterling, ele ainda está naqueles estágios do luto para aceitar que não é mais aquele jogador de anteriormente, que, pelo que a imprensa inglesa disse, ele ainda acredita que pode jogar na seleção. Ele acha que vai jogar ainda na seleção inglesa, que em algum momento vai lá o senhor Thomas Tuchel e vai chamá-lo de volta. Então, assim, nesse estágio de desilusão, né, eu acho complicado você conseguir negociá-lo para um Fulham, por exemplo, para um West Ham. E olha, com a chance seria interessante, mas no estágio atual, obviamente você entende, né, que não é a coisa mais simples do mundo, né, mandá-lo para lá. Mas a verdade o Raheem Sterling é um jogador que, a meu ver, enquanto ele não aceitar essa ideia de que não é mais o mesmo jogador que precisa buscar um espaço para poder jogar, ele vai continuar ali estacionado no Chelsea. E o Chelsea não tem obrigação ou necessidade de fazer isso. Não tem que fazer caridade pro jogador, só porque não conseguiram a transferência dele, né? Isso vale, né? Tipo, também no aspecto de que o Chelsea é o time que contratou, investiu neles, paga o salário em dia, mas a verdade sempre tem jogador que sobra, né? Tipo, o Chelsea não é obrigado a dar tempo de jogo para ninguém, seja pro cara mais bem pago ou seja pro cara da base, entende? A questão todos sabem que para poder jogar num clube grande tem que estar jogando à altura dele. E assim, se os caras não entendem que não estão jogando à altura do que o Chelsea precisa hoje, fica difícil, né? Então, a questão o Chelsea, muita gente vai falar que está gerenciando mal essa situação. Para mim, gerenciou mal as contratações, né? Porque uma contratação era ainda no Thomas Tuchel, acreditando que o Sterling ainda poderia render um nível extraordinário de futebol, que se provou completamente falso, e até o Arteta tentou, não, ele tá certo, o Tuchel, é só dar a ideia certa de jogo que o Sterling voa. É só isso, né? Não precisa de mais nada, né? O Sterling só precisa do time certo. Vou colocar o Arsenal aqui e ele vai jogar bem porque o Arsenal tá jogando bem. Não foi o caso, né? O Sterling não tá jogando mal porque o Chelsea estava jogando mal lá com o Maurício Pochettino. O Sterling estava jogando mal porque assim, o nível dele atualmente não corresponde ao que ele já foi capaz de produzir anteriormente. E a questão o Disasi é um panic buy porque ele foi uma contratação na época que os zagueiros do Chelsea estavam machucando muito aí. Não podemos perder mais o zagueiro por lesão, vamos contratar alguém que não lesiona. É o caso do Disasi, ele perdeu menos de 10 jogos na carreira dele até agora por lesão. Isso é um número impressionante, mas do que adianta você machucar quase nada, como é o caso do Axel Disasi, e dentro de campo, quando você precisa ajudar e tudo isso, você tem um monte de falhas. Porque o Disasi não se machuca. Meus parabéns, maravilhoso que você não se machuca. Mas por outro lado, Axel Disasi é um jogador que é muito lento, muito fácil de ser driblado. Ele só funciona em bloco baixo, né? Porque fisicamente muito forte, ganha duelos aéreos, aí ele funciona. Mas toda vez que ele tem que enfrentar aqueles pontas rápidos, dribladores,
ele sofre um bocado e para mim é um jogador que, sinceramente, assim, se ele fosse um jogador mais rápido e ágil, ok, né? Acho que valeria a pena, mas só ter saúde física, né, se machucar pouco, não pode ser considerada o suficiente para estar no Chelsea, né? Disponibilidade é uma qualidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter qualidade técnica também. Não aliada à qualidade técnica, você apenas ser um cara que está lá o tempo todo disponível para jogar, mas sem agregar muito dentro de campo, não vale muita coisa para um clube igual o Chelsea. Acho que isso ficou muito nítido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.